Olá, queridos alunos, pais e responsáveis. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa para as turmas do quarto ano A e B, comigo, professora Jéssica Fazanha. Abra sua mente para o conhecimento. O aprendizado está a um clique. Momento da oração. Posição para a oração. Querido Deus, amado Pai, graças te damos por mais uma vez estarmos reunidos em teu nome, Senhor. Pedimos a tua proteção, o teu carinho, que esteja conosco, ó Pai, nesse dia que para nós é desconhecido. Proteja os nossos amigos, os nossos familiares e conhecidos. Livrai-nos de todo mal, ó Deus, e ilumine esse momento de aprendizado. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Atenção para a correção. Abra sua apostila de língua portuguesa na página 55, que nós vamos corrigir os exercícios da aula passada. Na aula passada, eu deixei para vocês a leitura do texto O Velho, o Menino e o Burro. A questão número 1 dizia o seguinte: o conto popular que você leu é um texto narrativo. Indique e contorne no texto os personagens desta história. Então, voltando lá no texto, vocês deveriam circular ou grifar de marca-texto os personagens. Na página 52, nós temos alguns deles. Um velho, um menino, burrinho e dois homens. Na página 53 aparecem outros. A dona, o marido, uma senhora e sua neta. Na página 54 aparecem o sacristão, o vigário e algumas pessoas. Então, esses são todos os personagens da história que precisam estar grifados ou contornados no texto. Quem são os protagonistas? Ou seja, quais desses todos, qual deles são os personagens principais? O velho, o menino e o burro, tanto que são parte do título do texto. 2. Assinale qual é o tipo de narrador que relata esse conto. O X é no segundo quadradinho, é um narrador observador. Justifique a sua resposta. É um narrador observador porque ele apenas conta os fatos, ele não participa da história. Qualquer resposta semelhante a essa está correta. Número 3. Qual é o lugar em que a história acontece? Aí vocês podem colocar com as palavras de vocês, existem algumas possibilidades de resposta, como numa estrada, né, que liga uma vila, ou numa área rural. Aí fica muito a opinião de vocês, o que vocês imaginaram quando leram o conto. Número 4 era para vocês colocarem as cenas na ordem. Então, começando pelas três de cima. É o número 1, o número 3 e o número 5. E as duas de baixo, o número 4 e o número 2. Então, 1, 3, 5, 4, 2. Na página 56, pergunta 5. Como o velho e o menino estavam se sentindo antes de encontrarem os dois homens no início do caminho e por que eles se sentiam assim? Eles estavam felizes, pois eles tinham conversado, né? Eles haviam vivido com os amigos na vila. Então eles se sentiam felizes por quê? Porque eles tiveram um momento de prosa, né? Eles tinham vivido com os amigos na vila, então eles estavam bem felizes. 6. O que o velho e o menino fizeram após ouvirem os comentários dos dois homens? Eles mudaram de posição, eles trocaram de lugar, eles mudaram o modo como eles caminhavam, não é verdade? Porque antes eles caminhavam puxando o burro pelo cabresto. Depois de ouvir os comentários, o velho subiu no lombo do burro e o menino passou a puxar os dois. 7. Quando eles viram uma dona de casa que estava na janela, o velho e o menino estavam satisfeitos. Ah, por que eles se sentiam dessa forma? Porque na cabeça dele, eles tinham resolvido o problema. Não é verdade? Eles tinham feito uma escolha melhor. Qualquer resposta semelhante a essa está correta. A letra B. Essa mulher concordava com a maneira como eles estavam andando? E explique sua resposta. Não, ela não concordava. Ela ficou brava por ver o velho
sossegado enquanto o menino novo puxava o burro. Letra C. O que o velho e o menino fizeram após ouvir o comentário da dona de casa? Assinale com um X. O X no segundo quadradinho. Eles inverteram as posições. Então, eles trocaram de lugar de novo. O menino subiu no burro e o velho desceu para puxá-los. 8. No decorrer do caminho, o velho e o menino encontraram outras pessoas. Associe os personagens às informações. Então, o número 1 é para a senhora com a neta e o número 2 para vigário e sacristão. Então, os quadradinhos ficaram aí. Primeiro, o número 2, expressaram um sentimento de dó, compaixão ao verem o velho e o menino caminhando sobre o burro. Então, essa primeira frase diz respeito ao número 2, vigário e sacristão. A segunda frase é o número 1, porque tem a ver com a senhora com a neta. Elas expressaram indignação ao verem o velho caminhando e o menino sendo carregado pelo burro. 9. O que o velho e o menino fizeram ao ouvirem o comentário do vigário? Os dois passaram a levar o burro nas costas. Essa ideia funcionou? Não, porque todas as pessoas que passavam zombavam dos dois. Olha só, 3 burros, um sendo carregado por outros 2. Então não resolveu, eles continuaram sendo motivo de chacota. 10. Releia um parágrafo do texto. Pelo caminho, toparam com 2 homens, que ao mirarem o velho e o menino andando ao lado do burro, comentaram. Assinale a alternativa que apresenta palavras que podem substituir as duas citadas acima, sem alterar o sentido. Então, nós podemos trocar por encontraram e olharem. Então, o X é no primeiro quadradinho. Pelo caminho, encontraram com 2 homens que, ao olharem o velho e o menino andando ao lado do burro, comentaram. Na página 58, número 11. Um dos personagens afirma que o burro era um animal fornido. Pesquise a palavra fornido em um dicionário e escreva o que ela significa. Então, dependendo do dicionário que vocês pesquisaram na internet, pode estar escrito de formas diferentes, mas todo o significado quer dizer forte, resistente, robusto. Agora que você sabe o que é fornido, o que o narrador revelou sobre o burrinho? O tamanho do burro ou o afeto pelo burro? X no segundo quadrado. Afeto pelo burro. 12. Qual é o sinal de pontuação que introduz as falas dos personagens no conto? Contorne a resposta. Então, é para contornar aí o quarto sinal, que é o travessão, ok? A 13 era para ter sido feita no caderno, as questões A, B e C. A letra A é para sublinhar no texto o trecho que indica o ensinamento que nós podemos aprender com a história. Então, lá no final do texto, na página 54, tem o ensinamento da história. Quem quer agradar a todos, por fim não agrada a ninguém. Então, essa é a resposta da letra A. A letra B e a letra C são pessoais e serão corrigidas apenas no e-mail. Feita a correção da aula passada, vamos à aula de hoje. Aula da página 59 até a 62. Vamos falar sobre variação linguística geográfica. Este é um conteúdo introdutório que abordaremos aqui e depois nós voltaremos a vê-lo no quinto ano. Na página 59, vocês deverão responder no seu caderno as questões B e C. Então, variação linguística geográfica. Você já estudou que a língua portuguesa é usada de um modo particular em cada região do nosso país. Em alguns lugares do sul, quando alguém está surpreso, diz bah, e no Nordeste diz oxente. Isso é uma variação linguística geográfica. E é essa variação que nós vamos revisar agora. Então, vocês deverão ler o comentário dos homens sobre o jeito como o velho levava o seu animal no conto O Velho, o Menino e o Burro. Nós vamos utilizar de novo esse conto, mas agora para trabalhar as variações linguísticas dele. A letra A pede para que você releia os termos da primeira coluna e relacione com as expressões que têm o mesmo sentido da segunda coluna.
A letra B pergunta se você teve dificuldade para compreender as expressões. Então, seja sincero. Se você não conseguiu entender de primeira, se você demorou um pouco para entender o que queria dizer. E letra C, que outros termos poderiam substituir as expressões listadas nas duas colunas? Então, além dessas que foram citadas, quais outras três você poderia utilizar? Ok? Esse é o exercício para ser realizado no caderno. Na página 60, a gente fala sobre palavras como assunte, despropósito e fornido, que são alguns exemplos de palavras que nós não utilizamos aqui na região em que vivemos, mas em que determinadas regiões do Brasil elas são muito utilizadas. No quadrado amarelo, nós temos que preencher o uso de palavras e expressões diferentes conforme a região é chamado de variação linguística geográfica, porque é exatamente a variação de um lugar para o outro. A número 2 diz o seguinte: por causa da variação geográfica, até alguns alimentos, seres e objetos recebem mais de um nome. Então, o que aqui a gente chama de um jeito, no Paraná e na Bahia, eles conhecem por outro nome. Vejam alguns exemplos no mapa a seguir. Então, nós temos aqui um exemplo de muriçoca, bombons e pão de sal. Agora, escreva os nomes que essas coisas recebem aqui em São Paulo. Então, como que a gente fala pão de sal aqui em São Paulo? Nós não usamos muriçoca para falar do inseto, não é verdade? E nem chamamos de bombons. Então, como nós chamamos essas três coisas? Na página 61, diz que a organização das frases também pode mudar de acordo com a região. A frase não sei, que nós falamos aqui no Sudeste, quando está lá no Nordeste, eles invertem e diz sei não. Na língua portuguesa, além de nomes e expressões, a pronúncia dos sons também varia de acordo com a região. Os sotaques, assim como as diferentes palavras e expressões de cada região, revelam como nossa língua é rica em diferenças e como podemos sempre aprender com essa diversidade. Então, o sotaque é a variação na pronúncia dos sons. Agora, eu tenho uma atividade extra para vocês. Além de responderem essas questões do livro, eu gostaria muito que vocês fizessem um vídeo com uma declaração para mim, dizendo que estão com saudades, ou que estão gostando das aulas, ou que têm feito muitas tarefas, alguma coisa em que vocês usem um sotaque bem arrastado, bichinho. Então vamos lá, hein? Pensem com carinho, façam o vídeo e me mandem. Então, já expliquei todos os exercícios. Por fim, nós temos a página 62, que pede o seguinte: para você contornar a palavra que você usa aqui na região para nomear os elementos da imagem. Se o nome não tiver aí você utiliza a linha para escrever. Só que se o nome que você chama a imagem estiver na lista, essa linha ficará em branco. Então, essa linha só está aí para o caso de como você chama essa imagem não esteja nessa lista, ok? Do contrário, a linha fica em branco, tá bom? Então, tá ok. Amanhã faremos a correção na videoaula desses exercícios. Obrigada por sua participação nesta aula, por todo o seu empenho e dedicação. Após a correção na videoaula, envie sua atividade para o e-mail jessica.pires@constelação.pro.br. Um beijo e até a próxima!